Muito boa tarde, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Ave Luz. Mais uma vez é uma alegria imensa recebê-los todos aqui neste domingo, para que nós possamos refletir um pouco acerca das palavras do Mestre amado Jesus. Hoje nós teremos a presença do nosso queridíssimo irmão, amigo, fraterno, de longas datas, confrade, nosso Éden Lemos, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, professor, que nos brindará com a palestra O Livro dos Espíritos. Esse carro-chefe, que serviu de abertura para a consolidação das obras de Allan Kardec desde 1857. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857 e esta data é uma data referencial porque se trata da principal obra da codificação kardecista. Se nós prestarmos atenção, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a síntese de todas as obras, das principais 4 obras de Allan Kardec. Não é? Na parte primeira, quando ele fala sobre Deus, na realidade aquilo condensa a essência do livro A Gênese. Depois, o Livro dos Espíritos está consignado na parte relacionada à vida espiritual. A parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais, é a essência do Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte é exatamente o céu e o inferno. A primeira parte, a Gênese, a segunda, o Livro dos Espíritos, a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a última, que é exatamente a parte da justiça divina, é o céu e o inferno. Então, toda a essência da doutrina espírita, ela está condensada no Livro dos Espíritos. Então, é muito importante e nós agradecemos já de antemão a presença e essa abordagem que Éden fará agora à tarde com a denominação Livro dos Espíritos. Um livro libertador, não é isso, Éden? Ou eu estou errado? É isso, né? Então, nós vamos começar com o nosso exórdio, Homens e Anjos. É uma passagem de Pedro 2, capítulo 2, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional. Pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios, etc. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos
as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pelas ações benéficas de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes as mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes, de força e de poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Estimados irmãos, vamos agora fechar os olhos, vamos nos desligar das nossas preocupações materiais, elevemos os nossos pensamentos ao Cristo Jesus, fixando a sua imagem próxima a cada um de nós, nessa sua feição de amor, de serenidade sublime, para que nós possamos sentir as vibrações de luz, de energia, de paz, desses irmãos iluminados, espíritos superiores, nossos guardiães, nossos protetores, mentores espirituais, que aqui se encontram para nos assistir, nos amparar, nos socorrer a cada um de acordo com o nosso merecimento. Jesus, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em teu santo nome, para vos suplicar, Senhor Jesus amado, que as tuas bênçãos misericordiosas de amor recaiam sobre todos nós aqui presentes, sobre os nossos familiares que se encontram em nossas casas, nas residências, alguns enfermos, outros distantes, em razão de viagens, mas que a tua proteção de amor e de bênçãos divinas possam recair sobre todos eles, de modo a que nós tenhamos, Mestre amado Jesus, na tua misericórdia, a certeza de que estamos semeando a boa semente do teu reino aqui neste orbe. Olhai por esta humanidade claudicante, sofredora, pelos nossos irmãos que se compadecem nos hospitais, nas UTIs, nos manicômios, nos presídios, que insistem nos erros, nos crimes, para que se conscientizem da necessidade de que o mal deve ser erradicado, uma vez que cada um dos nossos irmãos do caminho representa uma extensão da grande família cósmica universal, criada a partir de uma única origem, que é o nosso Deus Criador. Assim, sob as tuas bênçãos, vos suplicamos que possas derramar através dos espíritos de luz, nossos amigos benfeitores espirituais, as intuições benfazejas ao nosso querido irmão palestrante Éden Lemos, para que ele transmita as mensagens que constituíram o propósito maior
da consolidação da obra kardecista no Livro dos Espíritos. Assim, sob as tuas bênçãos, Mestre amado, permitir que nós possamos dar por iniciada a primeira etapa das nossas atividades desta tarde, com muito amor, com muita paz e harmonia em nossos corações. Assim seja. Éden. Estimadas irmãs, estimados irmãos, das duas dimensões da vida, que nos encontramos reunidos mais uma vez nesta tarde, tendo a oportunidade de uma maior conexão com a espiritualidade superior, que nesta casa nos envolve, nos inspira, nos estimula a cada um de nós a sempre superarmos os nossos limites, as nossas imperfeições intelectuais e morais, para avançarmos na compreensão da lei divina ou natural, vivenciando-a cada vez mais e melhor em cada instante de nossas vidas. Envolvidos, portanto, nesse clima de aconchego, neste clima de inspiração e de estímulo no bem, a gente também gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos, de podermos trazer algumas reflexões em torno deste tema da tarde de hoje, que é, de fato, um dos temas centrais do conhecimento espírita para a vivência espírita e, acima de tudo, para que nós deixemos na história da humanidade mais um capítulo de luz, mais um capítulo de concretização do projeto do grande missionário do amor, que é nosso guia e modelo, que Deus, nosso Pai, delegou, escolheu para ser o gestor da humanidade que habita este planeta que nós denominamos de Terra. Jesus, portanto, é a grande referência e sempre será para o pensamento espírita. E na memória das suas lições, na memória das suas projeções para o futuro da humanidade, quando há mais de 2 milênios ele conviveu diretamente conosco, teve a atitude amorosa, caridosa, de encarnar no planeta Terra para nos ensinar o caminho da felicidade. O caminho que é vivenciado e trilhado com o conhecimento da lei divina, no esforço da vivência dessa lei divina, como ele nos ensinou. Jesus, certa feita, quando ele começava a se despedir do convívio corpóreo, do convívio físico, ele, dialogando com os seus discípulos e com os seguidores daquele primeiro momento, ele profetizou que um dia a humanidade conheceria a verdade e a verdade iria libertar a humanidade, demonstrando que, de fato, a construção da nossa libertação, das nossas imperfeições, das nossas más paixões, é uma construção nossa.
que Deus, o Pai de infinito amor, que Ele tão belamente explicou, trouxe uma nova representação da relação do Criador com a criatura, que ao longo de toda a história da humanidade, inclusive hoje, não foi superada. Jesus quis dizer categoricamente que nós somos os construtores da nossa própria felicidade, da nossa própria paz. A providência divina nos nutre, nos incentiva, nos dá todas as oportunidades que forem necessárias. Mas somos nós que, diante destas oportunidades, diante destes aprendizados e das vivências infinitas, construímos como seres da criação divina conectados com Deus. E essa jornada, ela se inicia pelo ato de conhecer Deus, o ato de conhecer a sua lei divina ou natural, esclarecendo-nos a respeito do que ela significa e representa para nós, e nesse esforço de compreensão, transformarmos um conhecimento intelectual, racional, numa vivência ético-moral, em que o conhecimento transforma-se em ação, em hábitos, em vivência, em atitude, em todos os níveis das nossas ações na vida. Então, Jesus trouxe um conhecimento que ainda está sendo compreendido pela humanidade. Ainda, nos dias de hoje, nós temos dificuldades de compreender e viver a lei divina natural para a construção, de fato, da nossa felicidade, da nossa paz interior. Então, o movimento é nosso, a responsabilidade é nossa, a providência divina nos oportuniza sempre o estímulo, as condições para este crescimento. Dito isto, é necessário nós pararmos no tempo do 18 de abril de 1857, quando na França, no Palais Royal e na Galeria de Orleans, Hippolyte Léon Denis Rivaio, o conhecidíssimo Kardec, ou Allan Kardec, no seu pseudônimo, no seu apelido, digamos assim, ele estava lançando o produto de um trabalho muito profundo, um trabalho hercúleo, em que Allan Kardec não usava as tecnologias que nós temos hoje, nem algumas que a gente tinha no passado. Ele não tinha máquina de escrever, ele não tinha internet, ele não tinha lâmpada elétrica, mas isso já é sofisticado demais. Ele não tinha máquina de datilografia, ele não podia ter, naquele tempo, essas facilidades. E ele, portanto, usou a escrita, usando nanquim, para produzir os textos que hoje nós lemos na obra da codificação espírita. Hoje a gente está acostumado a errar uma letra e deletar a letra, não é? Na época, eu não vou dizer, né, Castilho, para a gente não se denunciar, na época que a gente tinha máquina de escrever, tem gente aqui que nem sabe o que é isso, né? Mas uma tecnologia altamente evoluída, não é? Para os padrões da época. Tinham as máquinas, principalmente aquelas elétricas, que você dava um comando, ela vinha, botava um corretivo em cima da letra e você não perdia o texto todo. Na época de Kardec, se ele errasse uma vírgula, tinha que escrever tudo de novo. Então,
muitas vezes no rígido inverno europeu, ele acordava 4 da manhã, à luz de velas, para fazer o trabalho que ele realizou. Mergulhar no cotidiano de Allan Kardec é um exercício fantástico, mas a palestra não é essa ainda, no dia de hoje, na tarde de hoje, para a gente ver o esforço de um missionário quando enfrenta a sua missão. Mas, enfim, Allan Kardec foi responsabilizado, melhor dizendo, por esse gestor da evolução da humanidade, a concretizar esta tarefa de ampliar o conhecimento da verdade que a humanidade, mesmo tendo contato com ela, não compreendia de forma adequada. E o Espiritismo, sem desrespeitar nenhuma grande construção do pensamento humano, seja no campo filosófico, científico ou da religiosidade humana, ele vem ampliar a nossa compreensão em todas as áreas, mas especialmente na compreensão do pensamento divino para o projeto de evolução da humanidade. Então a gente vai aqui, portanto, fazer uma jornada introdutória para que a gente compreenda por que nós espíritas defendemos de uma forma extremamente racional e não só emotiva, e não só de forma ética, não só dentro de uma perspectiva religiosa, mas dentro de uma perspectiva científica, filosófica e também religiosa. Religiosa aqui compreendido não como a religião de um ou de outro, mas como a construção do nosso vínculo com a divindade, com o Criador. E nesse sentido, portanto, a gente vai começar por ele. E o nosso objetivo na tarde de hoje, para quem nos acompanha nas redes sociais, você que talvez esteja ouvindo a palestra espírita agora, ou ouvirá posteriormente com a gravação no nosso site, a gente vai dizer o seguinte: quando Jesus disse que Deus era um pai que cuidava de todos os filhos, com um nível de acompanhamento que ainda hoje, mesmo nós espíritas, ainda não conseguimos interiorizar no nosso campo mental, emocional, enfim, espiritual. De uma ordem de cuidado deste pai, que poderia ser chamado de mãe também. Mas por que foi pai, Éden? Porque a cultura judaica da época em que Jesus encarnou na terra, infelizmente, não tinha espaço para a valorização da mulher no sentido em que a gente hoje está começando a dar. Mundo afora. Então, por isso que as figuras masculinas sempre eram perseverantes, eram dominantes. Mas ele poderia chamar de mãe, poderia chamar de pai, não teria nenhum problema, porque Deus está acima das representações humanas, ainda hoje da compreensão humana. Mas enfim, quando Jesus diz isso, ele afirma categoricamente, e ao dizer que Deus é tão cuidadoso com cada um de nós, que não cai em todo o planeta Terra e em toda a criação divina uma folha de uma árvore, de uma planta como essa aqui, a flor do estudante, né? Gostei. No centro espírita tem que ter flor do estudante, para a gente nunca esquecer de estudar, né? Então, a flor do estudante aqui não cai sem que a providência divina não a acompanhe com a sua lei e estabeleça a permissão do fenômeno. É um acompanhamento que a mente humana não consegue compreender, porque para nós acompanhar é controlar. É dizer, você vai fazer o que eu quero. Não é? A gente ainda hoje educa os filhos, os netos, não é? Os agregados assim.
muitas vezes as relações familiares ainda são assim, não é? Enfim. Todas as relações sociais, geralmente, a gente quer usar o poder para controlar o outro, mas quando é para controlar a gente, tá o dedinho, a gente não aceita. Então, quando Jesus diz que um fio de cabelo das nossas cabeças não cai sem que não haja um acompanhamento divino também permitindo, isso é muito profundo. Ele está usando uma simbologia para dizer que os atos mais simples da vida humana, da natureza, enfim, tudo que nos cerca, a lei de Deus acompanha. A lei de Deus nutre. A lei de Deus está presente. Na época de Jesus, o Deus era do meu povo. O melhor Deus era aquele mais poderoso. Aquele que subjugava. Aquele que controlava. Esse é um hábito que até hoje nós ainda temos. Mesmo os seguidores de Jesus, nas suas várias denominações, ainda gostamos demais de controlar as pessoas. Gostamos de ter um poder sobre elas. Quando Jesus deu o poder ao próximo. Jesus disse, é você que tem o poder de se transformar. Você que tem o poder de se libertar. E Deus faz tudo isso por nós. Quando ele ouviu toda aquela cena dificílima da mulher adúltera que seria apedrejada por questão de lei, não era, Castinho? De lei, não era ilegal uma mulher adúltera ser apedrejada. O homem nunca teve nenhum homem adúltero naquela sociedade. Inclusive ele não estava presente, né, naquela passagem, porque era pelo menos os dois ser apedrejados, não era não, Castinho? Os dois, pelo menos. Mas era só a mulher. E o que é que Jesus faz? Uma reflexão. Atire a primeira pedra quem nunca tiver errado. E o que foi que aconteceu? A turma saiu todinha, só ficou ele e a mulher. Olha o acolhimento de quem, sendo o Espírito puro, designado por Deus e que sabe o que Deus quer para nós, não julgou, não se apoderou daquela mente, libertou-a. Pois eu também não te condenarei. Até hoje a gente condena os outros. Rapaz, vocês viram Eden que fez a palestra lá no Aveluz? Rapaz, você não sabe o que foi que ele fez. Aí a gente, né? Todos nós somos espíritos imperfeitos. A gente vai errar. A gente pode não querer ver o erro da gente, né? Mas esse acolhimento de Jesus é um estímulo para a gente mudar. Então, o Deus de Jesus não é o Deus de um povo. Não é o Deus dos exércitos, como era o Deus de Israel. Não era o Deus que subordinava, mas que libertava, até hoje. Jesus nunca prendeu ninguém. Jesus sempre libertou, mas sempre disse, você é responsável pelo seu destino. Isso é fantástico. Por quê? Ainda hoje, os seguidores de Jesus ao longo da história criaram a ideia de que Deus persegue e pune. E que a forma da gente se libertar é pagando com sofrimento. Mesmo nós espíritas que sabemos que isso não é verdade, nós estamos tão aprisionados a essa prisão mental, uma cela mental. Imagine uma cela. Não imagine não, porque imagem negativa a gente não diz numa palestra, né? Mas você está aprisionado numa ideia e não se liberta nem depois de algum tempo estudando Espiritismo. Por quê? Estudando eu compreendo, mas me libertar de certas crenças eu tenho que me trabalhar. Eu tenho que me trabalhar. A ideia da culpa. Você tem que se culpar. Você tem que sofrer para pagar. Nós, espíritos, de vez em quando, falamos assim. Aqui não acontece porque a turma do Aveluz é outro nível, né? Mas olha, é assim. Eu estou passando por isso, é porque eu devo muito. Olha, o que é que o seu débito tem a ver com comer pizza quando o seu triglicerídeo já está alto? E deu um problemão lá. E agora você vai ter que fazer alguma coisa, alguma disciplina ou alguma cirurgia. Tem nada a ver, não. Não foi o que eu paguei. Não, eu estou comendo a pizza agora. Não tem nada a ver com o passado. Eu estou passando por isso porque eu fiz alguém sofrer. E eu tenho que pagar. Cuidado, não é essa a consciência espírita.
A consciência espírita é libertadora, porque eu tenho que me autoconhecer para encontrar as raízes das minhas imperfeições, e Deus não vai estar com um chicote, não vai estar me vigiando, dizendo, peguei você. Não. Deus vai estar ao nosso lado, sempre, estimulando-nos para a conquista do equilíbrio. É totalmente diferente. Totalmente diferente. É outro nível de consciência. Os mentores também. Não. Eles estão sempre do nosso lado para nos estimular. Agora eles vão dizer sempre que nós somos responsáveis pelo que sentimos, pelo que pensamos, pelo que fazemos, por tudo aquilo que no dia a dia a gente está construindo. Lei de causa e efeito. Não é punição. E que a qualquer instante eu posso começar a minha libertação. Só existe um ser que fica do nosso lado para nos estimular a uma ideia de culpa. Primeiro, a nossa desinformação e o hábito milenar de querer sofrer para pagar. Se fosse assim, todo mundo já estava libertado. Bastava sofrer. Tem uma doença, não é? Tem uma dificuldade financeira, pronto, passei, pronto. Quanto foi que caiu aí na minha dívida? Não é assim o processo. São metáforas que são usadas. Nós precisamos nos modificar por dentro. É diferente. Só fica do nosso lado para fazer esse tipo de coisa os obsessores. Aí essa turma fica. Não, você não presta. Eu conheço você. Ó, tá falando demais aí, mas eu conheço. Sei quem é você. Entende? E fica colocando a gente para baixo. Cuidado. Tem obsessores desencarnados, mas também tem obsessores reencarnados. Tá? Então, o primeiro grande ato de libertação que o pensamento espírita faz é a gente ter consciência que culpa não liberta ninguém. Que sofrer não liberta ninguém. Que enfrentar desafios não liberta ninguém. Porque se fosse assim, a gente já sofreu tanto, já enfrentou tantos desafios, e a gente está aqui aprisionado ainda. O que liberta é a verdade que faz a gente mudar a mentalidade e dizer: Deus está comigo, Jesus está comigo, o meu mentor espiritual está comigo, eu frequento o AELUZ e eu estou sendo acompanhado pela equipe de mentores do AELUZ. Eu não tenho dúvida, eu estou sozinho num determinado momento fisicamente. Eu olho e não vejo ninguém, mas eu não estou sozinho. E eu não preciso me punir, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso me reeducar. Então, isso é muito libertador. Isso afeta em quê? Na paz interior. Você já imaginou não precisar se culpar? Já imaginou a descoberta de que ninguém no universo conectado com o amor vai nos perturbar, mas vai nos ajudar? Isso é fantástico. Isso é libertador demais. Mas muitas vezes esse conhecimento nos penetra, mas a conquista na mudança de hábito ainda não nos libertou. E é muito bom a gente fazer terapia, porque ajuda a gente a se conhecer, pelo menos na vida atual. E a gente descobrir essas construções sociais da vida atual e das vidas passadas, para que a gente possa ir aprofundando o autoconhecimento para se libertar. É fantástico isso. Outra libertação. Somos seres imortais. Somos seres imortais. Tem coisa mais interessante do que saber disso? Que eu nunca vou desaparecer? Já pararam para pensar nisso? Como isso é fantástico. Todas as pessoas que eu amo até hoje e que já desencarnaram, elas vivem ao meu lado. Tem coisa mais libertadora do que isso? Quando eu desencarnar e a turma que ficou, eu vou conviver com elas. Mas o Espiritismo explica o que Jesus explicou de forma mais clara para nós. Essa verdade vai ficando mais ampla. Eita!
Eu sou a grande liderança da minha família e agora como é que a turma vai ficar sem a minha presença? Isso é assustador. Assustador para muitos de nós, ou para todos nós, não é? Se a gente tiver coragem de encarar a coisa. Como é que vai ficar a minha filha, e o meu neto, e a minha neta, e a esposa, e o esposo, e fulano, e cicrano, e o aveluz, pelo amor de Deus. Se eu tenho esse conhecimento da providência divina, eu estou tranquilo. Estou tranquilo. Eu vou estar preocupado em me reequilibrar o mais rápido possível no mundo espiritual para voltar. Mas a gente ainda vai perguntar, mentor espiritual, eu posso ir agora? Eu vou ter condição de ajudar? Mas essa é a parte do mundo espiritual, né? Não vamos deixar para depois. Vamos para cá. Você fica tranquilo, fica um pouco ansioso, um pouco preocupada, mas eu fico tranquilo porque nenhum espírito é esquecido por Deus. Olha como isso é libertador, gente. Veja, eu não estou dizendo que a gente já está vivendo isso, mas pensem a vida da gente, de vocês, com essa libertação. Eita, cometi um erro grave, Senhor. Eu tenho que me retratar comigo mesmo, com as pessoas que eu feri, vou pedir perdão, mas eu vou recomeçar. Eu não vou ficar remoendo, meu Deus, porque errei porque sou imperfeito, errei porque fui invigilante. Aí eu entro na vivência do erro e aprendo. Ora, a ciência humana no campo da educação hoje já defende publicamente, com pesquisas inúmeras, que o ato do erro faz parte do ato da aprendizagem. O povo que estuda nas ciências humanas, as ciências da educação, já sabem disso. Mas no campo da interpretação do pensamento do príncipe da paz, a gente ainda promove guerra. Vai para o inferno. Vai para o purgatório. E nós espíritas, vai para o umbral. Cuidado para não ir para o umbral. Eu quero logo esclarecer para vocês que todo mundo vai passar no umbral. Vai. Principalmente a turma que diz que não vai, fica. Veja o que é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vai passar pelo umbral. Por quê? Quando André Luiz descreve em nosso lar o umbral, é um espaço espiritual que envolve todo o planeta Terra, produzido pelas energias mentais dos reencarnados e dos desencarnados presos à experiência material da vida terrena, e que projetam essas energias e que fica como uma sombra envolvendo toda a Terra. Então, se eu for para nosso lar, se vocês forem para nosso lar ou qualquer outra região melhor, vai ou não vai passar no umbral? Agora, Paulino vai ficar. A gente passa direto e ele fica. Porque ele está com medo de passar, né? Então já está se denunciando. Então veja, para quem não sabe, Paulino é um grande trabalhador aqui da nossa casa, viu? Só para contextualizar para você que está aí nas redes sociais. A probabilidade dele ficar é pouca também, mas tudo bem. Então veja, eu não sei como é que está esse lance do umbral dentro dele, então eu não posso provocá-lo dessa maneira. Mas vocês estão entendendo? Eu começo a compreender que é uma região espiritual. Eu passo por ela. Agora, se eu vibrar só nessa faixa, aí eu fico. Entende? É sintonia. É sintonia. Ser imortal é fantástico. Porque você se liberta dos limites do reencarnar e do desencarnar. A morte começa a ser um fenômeno que lhe projeta para viver a vida plena. Não é que a gente vai querer, não, eu vou desencarnar hoje então, porque é tão legal, né, a gente saber do mundo espiritual. Calma, não é bem assim, tem outros conhecimentos. Eu me liberto do medo da morte. Eu me liberto de que eu tenho uma missão a ser cumprida, uma tarefa a ser cumprida, que começa comigo mesmo, depois no seio da família e depois nas pessoas que nós nos relacionamos mais diretamente no mundo do trabalho, aonde a gente viver e cruzar no destino das pessoas, nós temos tarefas a realizar. Em nome desse amor
de Deus que Jesus exemplificou. É uma libertação sentir-se imortal. Vocês já imaginaram uma noite? Como é que está o nosso tempo aí, meu amigo? Tá beleza? Faltou energia lá no seu condomínio, na sua casa, no seu apartamento. Você está sozinho em casa. Aí, de repente, você começa a pensar em alma do outro mundo. Vem aquela ideia assim, estou sentindo alguém aqui. Aí você começa a se arrepiar, não é? Tem gente que, numa hora dessa, pode desmaiar, pode entrar num surto, ou pode sair e ir embora. Mas a gente que é espírita, vocês já passaram por isso. Ó, ser imortal. Aí você sente tudo aquilo, meu irmão, quer assistir televisão comigo? Fica aqui. Mas eu não vou me conectar com você. Porque eu sei que qualquer espírito que é um ser imortal como eu, só tem poder sobre mim se eu aceitar a indução mental, emocional dele. Eu aprendo no Espiritismo que essa condição mediúnica, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, ela também está nessa conexão de pensamento a pensamento. Aí você se controla, sai de toda aquela imaginação que a gente tem, não espírita, de magia, do mundo, do outro mundo, como se fosse uma coisa assim mágica. E você começa a tratar o espírito como a gente trata. Mas eu estou vendo o espírito. Você não vê gente todo dia, não? É isso que o Espiritismo diz. É do mesmo jeito. Se você for um médium vidente e ver os espíritos, você vai tratar como um reencarnado. Por que ele vai ser mais importante? Você vai dizer para ele, olha, minha agenda para você hoje não está legal, então não venha porque eu estou aqui cuidando da minha irmã, estou aqui num estudo. E você começa a ser alguém livre. A ideia vem e você aceita se ela for boa para você. Eu não quero nem saber quem é o espírito, qual é o objetivo dele. Eu só sei que eu não vou aceitar o que não é bom para mim. E isso é o quê? Um trabalho de autoiluminação. O conhecimento sobre imortalidade nos libertando do medo da morte e do medo do espírito. Tem gente que já morreu. Que a gente bota o nome da pessoa que a gente lembrou, ouviu ou percebeu no livro de orações, não tem problema. O que a gente não pode ter é medo do desencarnado. A gente só tem medo do desencarnado quando a gente não compreendeu a importância da vivência da lei de imortalidade. Outra coisa que nos preocupa muito, e que a reencarnação, na ótica espírita, porque existem várias compreensões sobre reencarnação fora da ótica espírita, o Espiritismo diz que nós vamos ter todas as oportunidades que forem necessárias para um dia a gente se tornar espírito puro. Pense numa coisa libertadora. É tranquilo. Você já imaginou? Você desencarna, chega no mundo espiritual, tá? Aí de repente você vê que tem um bocado de obra na família para fazer, das relações entre os espíritos, não é? As coisas que eu deixei no meio do caminho, tanto sonho, tantos projetos. Agora que eu descobri, agora que eu estou vendo a coisa mais linda, agora que tudo está ficando mais claro, desencarnei. E agora? A pessoa fica, eita, não tenho mais o que fazer? Não, se for espírita de verdade, vai dizer, calma, você fez o que era possível nessa encarnação atual. Eu sei que vai ter consequências de perder oportunidades, eu sei que eu poderia ter sido melhor, mas a culpa não se instala em mim. Eu começo a refletir e eu começo a dizer, agora eu vou me preparar melhor para a próxima. Vou me organizar no mundo espiritual para poder ajudar quando puder os meus familiares, as pessoas que eu gosto, o trabalho na casa espírita, o trabalho mesmo no ambiente do mundo profissional da gente, o mundo do trabalho, porque o campo, disse Jesus, de Deus, dele, é o mundo todo.
é só no centro espírita. Não é só na família. É na sociedade como um todo. Então observe como tudo isso é libertador demais. E aí, em vez de você dizer, pronto, agora acabou-se tudo. Eu desencarnei e se perturbar, você vai começar a trabalhar um processo. Nós vamos começar a trabalhar um processo de autoequilíbrio com a experiência da desencarnação. Vamos nos organizar para a próxima. Enquanto isso, eu vou ajudando a turma que ficou. Quando eu puder ajudar, que é outra coisa que a gente tem que aprender com o conhecimento espírita. Então isso liberta. Quando o filho, a filha, um amigo, uma pessoa que a gente ama, desencarna, muito jovem, ou desencarna no meio de um problemão, a gente olha para aquilo e muitas vezes a gente se desespera. O que é que vai acontecer com ele? Como é que ele vai estar? Como se tudo tivesse acabado. Não acabou. Ele é um espírito imortal e a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai reencarnar. Vocês estão entendendo o que é libertador? É simplesmente começar a se pacificar usando esse conhecimento para uma libertação interior nossa. Ei, Éden, isso é fácil? Não. Porque Jesus mostrou o caminho. Primeiro, conhecer a verdade, eu tenho que me esclarecer. Por isso, aqui no Espiritismo, a gente vive reforçando a ideia do estudo. Estudo. Você lê o Livro dos Espíritos quantas vezes? 1000 vezes. Quantas você estudou? 2000. Ainda não é suficiente. Porque aqui, quando eu compreendo, não preciso nem ter feito letras, viu? Letras e em língua portuguesa, nem preciso. Porque cada vez que um leitor amadurece e volta a uma obra que ele estuda, a obra muda ou ele muda para compreender a obra? Não é sempre um novo encontro com uma obra que a gente diz, eu nunca vi isso aqui. Por quê? Não é porque não estava escrito. Era porque você não estava preparado para captar aquela escrita e aquele sentido. Por isso que, quando Divaldo Franco, né? Que ainda não é espírito perfeito, nem superior ainda, está na luta. Ele compreendeu que Joana disse para ele que ele tinha que estudar até espírito puro. Aí ele está estudando, está na luta dele. Eu estou falando de Divaldo porque hoje é uma referência, não é? Que o movimento espírita a gente tem. E é verdade, tem uma folha de serviço absurda, não é? Mas enfim, o que é importante a gente compreender que o esperançar, no sentido mais profundo dessa palavra, em todos os fenômenos da nossa vida, é o que o pensamento de Jesus sempre quis dizer para nós. Sempre quis dizer para nós. E é isso que nos liberta. Porque eu compreendo, mas eu me liberto. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e ela vos libertará. Mas a libertação tem que ser de mim mesmo. Então todos esses conhecimentos são magníficos. Que Deus é esse Pai maravilhoso que não fica vigiando ninguém. Deus, ele só se preocupa em nos amar. De uma forma que a gente ainda não compreende, em toda a profundidade. Cuidar da gente, fazer tudo. Ele nos criou seres imortais. A gente não morre, não deixa de existir. Não deixa de existir. Isso é fantástico. Apesar de que a filha mais nova dizia que a coisa que mais perturbava ela, quando ela ainda era uma criança, era: painho, esse negócio de ser imortal me perturba. Aí eu disse: por quê, minha filha? Nunca deixar de existir. Né? Eu digo: calma, isso tem umas preocupações, sim, mas também tem umas libertações. Hoje ela já é uma casada, já é adulta, hoje ela tem outra visão, mas é muito libertador. Ah, Éden, você vai morrer sexta-feira, não é? Vou morrer sexta-feira, qual o problema? Não é não? Vou fazer uma cirurgia sexta-feira, vai desencarnar, beleza. Tranquilo. Aí vocês já fiquem prontos para orar por mim, tá certo? Para ajudar o irmão Éden. Está tranquilo. Tranquilo. Porque é assim que a gente enfrenta a morte. E morte é vida para o espírito. Então por quê?
Meu pai desencarnou, eu convivo com ele mais hoje do que quando ele estava no corpo. Toda atividade espírita que eu vou, vários videntes. Tem um senhor aí do seu lado. Eu digo, como é ele? Aí o povo vai dizer, tem um bigode, tem isso. Eu digo, já sei quem é, meu pai. Pronto. Ele decidiu, entendeu, que toda atividade que eu fosse realizar em qualquer lugar, fora do Rio Grande do Norte, ou dentro do Rio Grande do Norte, ele está junto. Como ele era da polícia, da aeronáutica, gosta muito de mim, olha, eu tenho um segurança que não preciso nem pagar, entendeu? A minha avó está ali, presente. Entende o que é isso? Todo mundo está com a gente, isso é muito libertador. E a gente tem uma equipe que foi direcionada para a gente. Jesus disse assim, ó, você aí, espírito bom ou espírito superior, acompanha essa turma que está aqui, cada um tem o seu mentor espiritual. Olha, não bate ponto, não tem problema de cair a internet dele para desconectar com a gente se desconecta deles, mas eles não se desconectam da gente, não. Toda hora que a gente precisa, quando a gente acha que precisa, eles já chegaram há muito tempo. Todo mundo tem. Gente, vocês já acionaram os mentores espirituais de vocês. É só fazer uma coisa. Não precisa de smartphone, de internet, de nada. Só precisa de uma coisa. Orar. Meu amigo, minha amiga, vem que eu estou precisando, que eu estou num momento difícil. E vem, já está aqui, do lado. Pronto? André Luiz passou quase 10 anos no umbral, viu, Paulino? Quase 10 anos no umbral. Todos os 10 anos, é um pouquinho menos, acho que foi uns 8 anos mais ou menos. Todos os dias ele era atendido pelos samaritanos de nosso lar. E Clarencio, muito amigo da mãe dele, visitava ele. E aí, como é que está André? Mais ou menos. Aí, como é que está André? Mais ou menos. Aí, como é que está André? Mais ou menos. 8 anos. O dia que ele orou pela primeira vez, ele viu Clarencio. Aí Clarencio deve ter feito, meu Deus, ainda bem que ele orou. 8 anos para ele fazer uma oração. Tem muita espírita que passa 8 semanas, 8 meses. Não passe 8 anos não, pelo amor de Deus. A gente tem que aprender a orar, que é outra libertação fantástica que o Espiritismo traz para a gente. Porque a gente não negocia, não é negociar. Olhe, Bezerra, eu sei que o senhor tem uma agenda mas muito cheia, mas eu também sei que o senhor tem uma equipe numerosa, né? Então, sexta-feira, vai lá dar uma ajudinha, eu estou ali bem pertinho da federação, né? Não custa você dar uma passadinha lá, mandar alguém lá, né? Passar um fax aí para algum mentor da federação, não sei. Um WhatsApp, não é? Uma passadinha lá. Eu pedi, se eu vou ter merecimento, eu não estou preocupado com o meu merecimento, eu quero saber que eu pedi, já fica lá na agenda, estão entendendo como é que é? Acreditar nisso não como algo distante, mas como algo real. Ah, mas eu não sei o meu mentor. Não importa. Ele sabe quem é você. É só você se conectar com ele. E a energia do amor e do bem que ele tem por nós nos penetra. Nos dá força. Nos dá segurança para enfrentar as provações da vida. Mas tem horas que eu oro para Deus e eu digo umas coisas tão sérias para Deus. Uma vez uma amiga disse isso. Ela não é espírita, obviamente, mas isso não quer dizer que um espírita não possa fazer isso, né? Olha, mas eu reclamo, viu? Eu reclamo. Eu digo, essa oração, ela é boa. Porque Deus quer a conexão sua com Ele. Então, se você lembra, pelo menos para reclamar, mas sabe que Deus existe, é um bom começo. Depois você vai entendendo que você tem que construir uma relação mais poderosa, que é não reclamar de uma maneira negativa, mas reclamar como Madre Teresa de Calcutá, não é? Quem já leu a história de Madre Teresa de Calcutá vai saber. Ela fazia a parte dela nos projetos dela e reclamava com Deus. Para ela, Deus era Jesus, né? Ela olhava para a imagem de Jesus e dizia, o Senhor, eu já fiz tudo, o povo precisando aqui, o Senhor dê seu jeito, porque eu já dei o meu. E ela era uma senhorinha
Eu não sei se era, né? Porque quando desencarna pode ficar mais forte ainda, né? Mas ela orava com vigor. E ela tinha uma proximidade tão grande com Deus que ela falava como se fosse um amigo íntimo. E um dia um repórter perguntou para ela, e aí, madre? Ela dizia, olha, a minha relação com Deus é o seguinte. Eu comecei a reclamar com ele porque o tempo dele era meio diferente do meu. Mas à medida que o tempo foi passando, eu descobri que o tempo dele sempre era melhor que o meu. Aí, eu não faço meu projeto de trabalho pensando nos homens. Eu faço meu projeto de trabalho pensando no meu compromisso com Deus. Porque eu sei que ele não falha. E nunca falhou. Irmã Dulce do mesmo jeito. O presidente da Federação Espírita, só para finalizar, da Federação Espírita da Bahia, foi médico lá no hospital de Irmã Dulce. E ele disse que a coisa mais interessante é que quando a instituição entrava numa crise financeira, quando ela saía com uma ala nova. Ele nunca entendeu isso, como é que uma instituição entrava em crise financeira e quando saía maior. Aí ele fez um dia a pergunta para ela, ele disse, meu filho, nunca faça projetos pensando nos homens. O seu compromisso é com Deus. Ele não falha não, nunca falhou com ela, mas também não vai falhar com a gente. A gente só precisa se libertar com esse conhecimento e colocar ele em prática. Porque é esse conhecimento da visão de Deus, da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade das experiências evolutivas, que fazem com que a gente, de fato, compreenda esse grande instrumento de libertação que é o conhecimento da lei divina, que o Espiritismo amplia, que o Espiritismo traz para a gente. Então, que a gente continue, que a gente não desista e que a gente persevere, porque esse é o caminho da verdadeira salvação. A salvação não está em atos exteriores, está dentro de nós. A verdade conhecida e vivida é a verdade que liberta. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor Jesus, amorável benfeitor das vidas humanas que habitam o planeta Terra e outros espaços da criação divina. Nesta tarde, tivemos a oportunidade de mais uma vez estarmos contigo, sentindo a vossa presença e, acima de tudo, Senhor, a sua presença renovando os nossos ânimos, as nossas energias, para que o conhecimento espírita promova passo a passo a libertação de cada um de nós da ignorância milenar em torno dos teus ensinamentos. Penetra-nos com a tua luz, fortalecendo em nós as energias que nos impulsionam para o convívio cada vez permanente contigo. Agradecidos e agradecidas estamos pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus, expresso na presença amorosa dos estimados mentores de nossas reencarnações, de nossas vidas. Que nesse instante, a luz mais profunda do teu amor, como pétalas de flores, condensando as energias sublimes do teu amor, nos penetre. E que nós sintamos a magistral alegria de estar contigo. Envolve os nossos lares, envolve a nossa casa, envolve, Senhor, a nossa sociedade planetária, e que as bênçãos desta tarde possa chegar aonde os infortúnios ocultos choram no silêncio dos testemunhos,
libertadores. E que nesse clima de paz, de confiança e de o esperançar no bem ensinado por ti, que nós possamos concluir esse primeiro instante das nossas atividades da tarde de hoje. Que assim seja. És amor, és vida e verdade.